Fala, torcedor do Verdão, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Palmeiras, trazendo para vocês um pós-jogo do Verdão aí contra o São Paulo, nesse clássico aí, choque rei, no qual o Verdão conseguiu fazer a vitória aí de 1-0 aí, no gol no finalzinho do jogo, e conquistando esses 3 pontos no Campeonato Brasileiro aí, e ficando na primeira colocação. Separei para vocês um cortezinho do apito final, algumas informações, análises desse pós-jogo aí, e a mídia se rendendo, e o craque Neto aí se rendeu ao Palmeiras aí, vamos acompanhar juntos. Irmão, o Palmeiras é brincadeira, né? Pode falar o que quiser, pode falar que o Abel foi expulso, pode falar que o Palmeiras não sei o quê, que é um time que não joga futebol vistoso, como não jogou no segundo tempo, não foi um jogo muito vistoso, mas desculpa, né? Esse time é monstruoso. O que o Palmeiras faz hoje, administrativamente falando, a sua torcida, 30 mil pessoas, bate recorde, ganha o jogo aos 50 minutos do segundo tempo, é líder da competição. Não tem chabu, não tem crise. Modificou todos os jogadores. O treinador conseguiu fazer os caras jogarem. Aí você pega o Corinthians com o Mirassol, os caras numa nhaca desgraçada, numa falta de vontade de jogar. Sabe, aí você pega o Internacional, que eu tava assistindo o Marília aqui, tá 2-0 pro Botafogo. Internacional, aí nós falamos, Internacional, mentira. É mais ou menos também. Você pega aí, sabe, o Atlético que ganhou 3-2 do Fluminense. Aí você pega o Fortaleza, que até outro dia tinha 10 jogos sem ganhar. Você pega o time do Bahia, do Rogério Ceni, 16 jogos sem ganhar do Flamengo. Sabe? Então o futebol é o Palmeiras e o Flamengo. E outra coisa, se o Palmeiras ainda tiver ainda alguns jogadores que vierem, esquece o Flamengo. O Palmeiras ganha todos os títulos. Para você, tudo normal, meu querido Quesada, rapidinho, porque eu recebi um recado que o Rosenberg está lá, direto, lá de Arena Barueri. Serei super rápido, gol legal. A imagem que foi usada, a qual se refere o Godoy, é oficial da transmissão. E ali não precisava nem do VAR. Ali não precisava nem do VAR, né? Ali não precisava. Tá mais clara, imagem, né? mais clara do que os olhos. O Luiz né? Roberto falou isso. Fácil. O Luiz Roberto falou isso na hora do gol. Lance fácil de se entender como legal e um gol importantíssimo aí do Vitor. Marília Ruiz. Achei o lance legal a olho nu, que é o que interessa, como deveria haver arbitragem. Acho, como você disse, que Defesa o também, Bandeira... desculpa, Que defesa do Rafael. Acho que as arbitragens elas estão contaminadas e condicionadas ao VAR. Alguns não dão e esperam o VAR corrigir, outros, ao contrário, rapidamente marcam o impedimento só para alguém Assistiram o Real Madrid hoje? Aham. Assistiu o Real Madrid? Que aula de Chutou futebol. a bola? O cara não chutou. Eu vou ter que chamar o Rosenberg, depois eu deixo Não, o bola. tava- Aí o cara chuta a bola bate no braço e o jogo. Do Não, Tchouaméni, não tem, não pode, nunca pode dar pênalti ali. Ah, papai, o VAR veio, o árbitro fala: não, senhor. Não, é isso. Não, senhor, acabou. Não foi. E tá acabado. Rosenberg, direto da Arena Barueri, nessa blusa bonita do Band Esporte, nesse microfone incrível do Band Esporte também, nesses olhos azuis, mais para verde, dependendo do horário, dependendo da onde você está, né, em determinados lugares, seus olhos agora brilhando aqui na tela da Band, aqui no Baita Amigos, ó, no apito final, que por sinal você participou muito no Baita Amigos do Band Esporte também. Me dá aí tudo o que aconteceu, a sua visão, o seu olhar 43 do Paulo Ricardo. Tudo bem, craque Neto? Um abraço para você, para todo mundo que está no estúdio, todo mundo que está acompanhando o apito final. Concordo plenamente com tudo que vocês falaram. É impressionante, né? O foco do Palmeiras para conquistar vitórias, né? Hoje, um minuto antes, né, do Palmeiras conseguir fazer o gol com o Vitor Roque, o Luciano teve mais um grande momento para fazer um gol para o São Paulo. O São Paulo também perdeu oportunidades. O resultado poderia ter sido outro, mas o Palmeiras luta até o final e conquista essa grande vitória que recoloca o Verdão na liderança do Campeonato Brasileiro com 2 pontos de vantagem em relação a Flamengo e Bragantino. O detalhe é que no próximo final de semana a gente vai ter o tirateima, né? Bragantino e Palmeiras brigando mais uma vez pela primeira colocação, o jogo em Bragança Paulista. E o São Paulo, por seu lado, né? Muito perto da zona de rebaixamento, apenas 2 pontos à frente da zona de rebaixamento e vai pegar o Grêmio no próximo final de semana, também desesperado, no estádio do Morumbi. Antes da gente continuar batendo um papo, Neto, vamos ao que interessa, o gol do Vitor Roque, sonora do Vitor Roque e também a sonora do Piquerez, 2 dos grandes personagens desta grande vitória do Palmeiras diante do São Paulo. O Palmeiras agora há 8 jogos sem perder do tricolor. Vamos ver o que disseram os jogadores do Verdão. O futebol é assim, tem momentos ruins e momentos maravilhosos. Pessoalmente,
mas ele é um moleque muito novo, ele já foi para a Europa, foi comprado por Barcelona, não é à toa que o Barcelona comprou ele. Hoje está aqui no Palmeiras ajudando muito nós. Fico feliz quando ele marca e ele tem que aprender e saber que vai errar muitos gols também, e isso é parte do processo, então ele tem que corrigir e seguir para frente. É o grupo, né? Trabalhamos firme, com muita humildade, e agradecer também o torcedor que veio nos apoiar também, que é muito importante ter o apoio de cada um deles, e é uma conexão entre o grupo, todo o Palmeiras e com os torcedores também. Atacante vive de gol, né? Marquei hoje, fico leve, mas se eu não marco, ou se passo 1, 2, 3 jogos sem marcar, bota aquela pressãozinha, mas é aproveitar o momento, trabalhar com muita humildade, tenho certeza que as coisas vão sair naturalmente. Pois é, o Zubeldia, né, Neto, que reconheceu a superioridade do Palmeiras, disse que o São Paulo teve momentos para tentar eventualmente conseguir a vitória aqui, mas o detalhe é que o Zubeldia segue sem ganhar do Palmeiras. São 5 jogos desde que ele chegou ao São Paulo, com 2 empates e 3 vitórias. Um detalhe que a gente tem que comentar, né? O banco do Palmeiras, os jogadores do Palmeiras que acabaram entrando no segundo tempo e que foram responsáveis de alguma maneira pelo resultado desta tarde e noite aqui em Barueri. Entraram o Evangelista, o Maurício, o Vitor Roque, que fez o gol, o Felipe Anderson e também o Rafael Veiga. E o Vitor Roque, que coisa, né? Até semana passada estava 12 jogos sem marcar um gol sequer com a camisa do Palmeiras e marcou nos últimos 3 jogos, né? Contra o Vasco no domingo passado em Brasília, contra o Cerro Porteño na quarta-feira pela Taça Libertadores da América, né? Quando o Palmeiras acabou vencendo a equipe do Paraguai no Paraguai e fez o gol da vitória hoje, como você bem disse, aos 50 minutos do segundo tempo. Vamos lá, Rosenberg, fica com a gente aqui, que a gente vai ter as suas informações, tudo aquilo que você pode nos ajudar. Primeiro você, Quesada, depois Marília e depois Godoy. Quando você tem um treinador que disse, olha, o meu centroavante não é meu centroavante ele é presidenta. Que por sinal, um beijo para a Luna, a presidenta aí da Prefeitura de São Paulo. Luna, um beijo no seu coração e vai firme e forte, que você é uma mulher muito, mas muito empoderada e maravilhosa. Que, por sinal, você logo, logo vai ser governadora desse país aqui. País não, desculpa, desse estado. O Quesada, tendo a ideia que você tem um treinador e que falou que o Vitor Roque era da presidenta, aí eu aguento ele. Qual cara que aguentaria um centroavante com 12 jogos sem fazer gol? E aí, você tem 3 jogos, ele faz os 3, que é o Vitor Roque. O que pensar disso? Por favor. Alto investimento, não dá para você colocar um cara desse tamanho no banco, né? Não dá para você imaginar que um jogador que custou tudo isso mas mesmo vai com ficar... 12 jogos sem fazer gols? Aí é que tá. Aí mas o técnico, banco, técnico tem que... Mas não ficou porque estava mal, ficou por, pelo menos o que falam, é por esse negócio aí de educação física aí. Não é isso? Controle de carga, a famosa controle de carga. Famoso controle de carga. Vocês têm que pegar uma tromba do elefante, vocês verem o controle que ela faz, o que ela rasga. Você imagina um cavalo, né, que leva... Imagina só um cavalo inteiro, né? Um cavalo inteiro, né? Mas, ô Neto... Você já viu um cavalo inteiro falando nisso? Não. Meu irmão, Mas falando do trio especificamente... O Palmeiras gastou muito dinheiro para trazer Paulinho e Vitor Roque para formarem ao lado do Estevão. O Felipe Anderson também, viu? Esse grande trio para o Mundial. Felipe Anderson é uma bela opção, acho que não é titular, mas é uma boa opção para gastaram bem também. Muito dinheiro. Agora, o Palmeiras é um time que entra para ser campeão, hoje entrou para ser campeão. Não joga bonito. Não joga bonito, nem precisa. Eu gostaria que o meu time jogasse feio e fosse campeão como o Palmeiras meu time joga feio e perde. E perde, Às vezes quando joga bem, também perde. Isso. E às vezes corre risco de ser rebaixado também. Não, esse ano, agora, o São Paulo mereceu ser derrotado hoje, porque time que entra para empatar, invariavelmente perde. E foi isso que aconteceu hoje com o grande São Paulo do medroso Zubeldia. Para você, Marília Ruiz, quando você tem um jogador como o Rafael, aí você coloca Vitor Roque, aí você coloca Maurício. Olha só, isso que ele botou no segundo tempo, acho que aos 18, 30 minutos. Ele normalmente troca nesse. Tirou o Estevão. Aí eu ganho o jogo de 1-0 do São Paulo. A bola estava para o São Paulo, eu brigo, vou do lado esquerdo, venho para o lado direito, consigo fazer isso. Quais os méritos do cara que foi expulso mais uma vez,
que tá lá na arquibancada, que tem uma comissão técnica muito forte, que sabe tirar dos jogadores, e aí, de um time que sabe que precisa ganhar também, porque o Bragantino empatou, e que eu tenho que pegar a liderança. E olha quantas coisas. Jogo fora de casa, porque aí não é a casa do Palmeiras, é a casa da titia Leila. Não é a casa do Palmeiras. Porque quando ela sair de presidenta do Palmeiras, eu não sei se o Palmeiras vai mandar jogo lá, dependendo de quem for eleito. Às vezes, por birra, não manda. Eu não sei o que vai acontecer. No momento, manda. Mas depois que vira presidente, eu não sei se manda. Isso é uma coisa que só o futuro vai colocar. Mas tem 30 mil pessoas lá. O que pensar de tudo isso? Marília Ruiz, que está linda, maravilhosa. Que parabéns. Que mamãe linda! Um beijo para os meus filhos e para minha mãe. São Paulina, né? Que tá brava. Neto, eu acho que o mérito é todo do técnico. Acho que o Palmeiras fez o gol no final, com requinte de crueldade, é verdade, mas o Palmeiras foi melhor o clássico todo, ainda que o Rafael não tivesse feito nenhum milagre até o gol nos acréscimos. É verdade que o São Palmeiras teve muito mais volume. Uma pena que o Estevão vai embora depois desse clássico sem ter deixado a sua marca, né? Um gol. Ele vai embora depois do Mundial e os clássicos já acabaram. Mas eu acho que foi... Ele não fez gol em clássico? Não fez gol em clássico. Verdade. Imagina se ele fizesse. Hein? Imagina se ele fizesse, exatamente. Mas acho que o Palmeiras se impôs na sua casa B ou no seu hotel de luxo, né? Que é o estádio arrendado pela Leila. Hoje com promoção de ingresso, porque é isso que tem que fazer Palmeiras, é isso que tem que fazer Flamengo. Tem que fazer promoção de ingresso, as pessoas precisam voltar ao estádio, as pessoas que gostam de futebol e não exatamente as pessoas que gostam de entretenimento. Acho que não foi um jogo plasticamente bonito, mas acho que o Palmeiras tem mostrado, neste começo de Campeonato Brasileiro, uma força que vai ser importante daqui para frente. Porque se a gente pega a tabela de classificação, o Palmeiras não é só o líder. O Palmeiras, até a parada para o Mundial de Clubes, ainda vai jogar com o Bragantino na semana que vem e ainda vai jogar com o Flamengo, que são os dois times que nesse momento disputam a liderança. Mas o Palmeiras até aqui jogou com times que estão na Libertadores, mais o Corinthians e mais, se não me engano, o Bahia está na Libertadores. O Palmeiras só enfrentou times, teoricamente, que estão disputando mais campeonatos e que são melhores do que os outros. E ainda assim é o líder do campeonato. Então, acho que tem várias coisas interessantes. Acho que o gol do Vitor Roque é um gol de um jogador que está se adaptando. Acho que o fato ele foi guerreiro no gol, hein? Você vê que ele pega a bola, ele briga com o Ferrarese. Ó, vou mostrar. Ele chuta a bola, o Alisson vai. Aí o Alisson cai. Aí ele chuta a bola do Ferrarese, volta nele, na coxa dele. Ele vai, briga de novo, toma um pontapé aqui, que briga de novo. Ó, ele vai, toma um pontapé, ele briga de novo, aí ele olha, levanta a cabeça, mete a bola pro Felipe Anderson. Felipe Anderson faz o chute, ele vem na corrida e faz o gol com a perna esquerda. Golaço! Acreditou, né? O jogador que nos acréscimos está acreditando. Acho que a fase boa também ajuda, né, quando está tudo dando certo, né? Aí tem um círculo virtuoso e não vicioso. O Palmeiras é líder porque se fez os primeiros 2 jogos, você pode falar alguma coisa. O jogo estreia com um empate contra o Botafogo em casa e o jogo seguinte é uma vitória contra o Sport, que a gente debateu muito aqui, o pênalti que deu a vitória para o Palmeiras. Mas de lá para cá, o Palmeiras é melhor em todos os jogos contra todo mundo. Ô Godoy, essa classificação aqui dá para entender que Flamengo e Palmeiras, para mim Palmeiras para mim o time do Palmeiras é muito melhor que o do Flamengo, em termos de time. Em termos individuais, o Flamengo é superior, do meu ponto de vista. Para você, dá para alguém aqui, ó, Bragantino, Cruzeiro, Fluminense, ó a pergunta. Atlético, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians. Alguém pode brigar com esses 2 times aqui? Pode acontecer, craque Neto, e seria considerado uma grande surpresa. Bragantino? Tá? Cruzeiro. Tá. Que ganhou 4-0 hoje. Cruzeiro porque tem condições de investir bem, né? Tem caixa para investir bem agora na janela, manter o grupo de jogadores bem forte. Então, é possível que tenhamos surpresas. Como estamos tendo até o momento... Eu não acredito. Eu acredito, sim. Eu acredito porque esse ano é um ano atípico. Como voltará o Palmeiras do Mundial? Como voltará o Flamengo do Mundial? A gente sabe que, individualmente, jogadores que vão defender seleção voltam diferente.
como voltarão essas equipes depois desse Mundial? E como estarão preparadas De que forma vai voltar, né? e como estarão preparadas as demais, principalmente usando essa motivação, trabalhando essa motivação por ter iniciado o campeonato bem. Então podemos ter surpresas. Agora, afirmar agora com antecipação, a gente, é claro, coloca esses dois aí, Palmeiras e Flamengo, como os candidatos mais fortes. Vamos lá, o Rosenberg, direto da Arena Barueri, ao vivo aí, né? Muito frio, um jogo disputado, onde o Zubeldia quase foi expulso, o seu auxiliar foi expulso, o Abel foi expulso, né? Uma barbaridade isso, né? Se você pensar o tanto que esses caras brigam com a arbitragem, o tanto que eles enchem o saco, e aí o tanto que eles deixam de estar ali no campo, né? Mas ninguém fala nada, todo mundo tem a ideia que tá tudo bem, quando você ganha, ninguém fala nada. Eu não sei como é que foi. Eu estava escutando mais a entrevista do João, que é o auxiliar, né? E aí, o Zubeldia que ficou bravo, o Abel que foi expulso, a visão do torcedor palmeirense que lota aí, bateu o recorde de público, acho que chegou a quase 30 mil. Qual é a ideia de tudo isso? Do São Paulo Libertadores, do Palmeiras Libertadores, do Palmeiras jogando muita bola no Brasileiro, é o candidatíssimo ao título. O que está satisfeito essa torcida aí, meu querido Rosenberg? Muito feliz, né? Muito satisfeito. Um gol 50 do segundo tempo, né? Uma atmosfera totalmente diferente aqui em Barueri. Eu nunca havia visto isso. Eu não vi ano passado naquele empate entre Palmeiras e Corinthians, 2-2. O Corinthians empatou no finalzinho. E a gente teve naquele dia também 29 mil pessoas, mas eu jamais havia visto uma atmosfera dessa aqui em Barueri. Agora, olha só o detalhe, Neto. Caiu o último invicto do Campeonato Brasileiro, que era justamente o São Paulo. Embora o São Paulo esteja muito perto da zona de rebaixamento, era o último invicto, até por conta do número excessivo de empates que teve na competição. Até o momento, em 8 jogos, o São Paulo tem apenas uma vitória, a derrota de hoje e 6 empates. E um detalhe que eu acho que a gente tem que citar, o Oscar voltou a jogar, né, depois de 10 jogos ausente por conta de uma contusão na coxa, entrou no segundo tempo. Já falando sobre o Palmeiras, Neto, são 11 vitórias nos últimos 12 jogos, algo que, sinceramente, eu não me lembro de ter visto, mesmo nesse time do Abel Ferreira, ele que desde 2020 está aqui no Brasil. E um detalhe, o Abel não concedeu entrevista coletiva porque ele estava com a cabeça muito quente. Houve um consenso entre o Abel, né, a direção de futebol do Palmeiras, eles entraram num consenso e por conta disso o João Martins acabou concedendo a entrevista coletiva. Portanto, vamos acompanhar agora trechos do João Martins e também do técnico Zubeldia do São Paulo. Que ainda não tinha perdido este ano, um adversário que é muito difícil de fazer golos, apesar de também fazer poucos, mas é muito difícil de fazer golos. Vi os últimos 2 jogos contra eles, um ficou 0-0, outro 1-0, gol de penalti. Se conseguíssemos ter sido um pouquinho mais eficazes no início, nas oportunidades que tivemos, se calhar a história tinha sido outra, mas como diz o nosso treinador, o jogo só acaba quando termina, quando o árbitro apita, e lutamos até ao fim. Infelizmente conseguimos ganhar os 3 pontos hoje. No primeiro tempo tivemos 2 claras chances de abrir o jogo. Falámos logo nisso, dizer que o São Paulo, como defende bem, defende muito bem, precisávamos de ser um pouquinho mais eficazes e precisávamos de arriscar um pouquinho mais. Muito mais remates fora da área, mais situações de cruzamento, e foi isso que fizemos um pouquinho mais no segundo tempo. Também é normal o desgaste dos jogos consecutivos, as equipas começam a ceder um pouquinho mais de espaço. O São Paulo não tinha cedido esse espaço no primeiro tempo, fomos nós que o conquistámos. No segundo, o jogo abriu um pouquinho, tanto nós quanto o São Paulo, e aconteceu mais finalizações. E preparar o intervalo, o que é que eu posso dizer? Nós preparámos 6 substituições, que foi o que nos disseram ao intervalo, porque o Wendel tinha saído com contusão, ao qual o quarto árbitro passou essa informação, e nós preparámos-nos para isso. Quando o jogo começa, no segundo tempo, o árbitro já não sabia. O quarto árbitro andava perdido. Depois disse que eles não entregaram o papel porque não tinham papel. Depois, afinal, o São Paulo já não queria a contusão. Afinal, é só 5 substituições, já no decorrer do segundo tempo. E ao qual nós pensamos, nós só queremos que as regras sejam cumpridas. Tal quando o lance com o Abel foi expulso, nós só queremos amarelo ao jogador que lhe agarrou o pé e não o deixou correr. Mesmo perdeu a bola 3 segundos depois da gente viu que já ia em esforço. Ou seja, nós só queremos o critério igual para todos. Não andar agora marca, a seguir não marca, e depois dá amarelo, depois não dá. Porque ao nível mental é um desgaste tal que nós só queremos as coisas como elas são.
Não queremos nem mais nem menos, não queremos ser beneficiados, não queremos ser prejudicados, queremos as coisas tais como elas são. E as regras são para se cumprir. Gente, São Paulo e Palmeiras, que são os 2 melhores times da Taça Libertadores até o momento. O Palmeiras o melhor com 12 pontos em 4 jogos. O São Paulo tem 10 pontos em 4 jogos. Eu volto com você. Neste meio de semana, São Paulo e Palmeiras em campo pela Libertadores. Craque Neto. Grande Rosenberg, é o seguinte, ó. Qualquer outro treinador brasileiro cairia se estivesse no lugar do Zubeldia. O que você pensa? Isso é a minha opinião. E a sua opinião é a sua opinião. Sobre isso só. O São Paulo, ele tem uma paciência com o técnico Zubeldia, que a gente não viu recentemente o São Paulo ter com técnicos brasileiros, né? Aí eu pergunto, teve essa paciência com o Ceni? Não. Com o Crespo argentino, tá lembrando aqui o Hernani, teve com o Crespo? Não. Aí você pode, com o Diniz? Não teve com ninguém, teve com o Zubeldia. Eu, sinceramente, não consigo entender essa paixão. Esse amor, né? Esse amor. Marília? Eu acho que essa diretoria, ela deu motivos para a gente achar isso, que se fosse um técnico brasileiro, ela teria menos paciência. Lembrando que ela perdeu o Dorival para a seleção brasileira, não demitiu o Dorival, mas demitiu, por exemplo, o Carpini para contratar outro técnico. Então, realmente não é o caso. Por sinal, caiu por causa do Ramos Rodrigues, que foi uma lástima na equipe do São Paulo e que, por sinal, o Thiago Carpini foi campeão. E acho que se fosse o contrário, se o desempenho do Zubeldia fosse bom no Brasileiro, mas ruim na Libertadores, ele também teria caído. Porque para o São Paulo faz toda a diferença o fato de ele estar indo muito bem na Libertadores. Acho que também ficou para ele bom ter sido eliminado com erro de arbitragem, então a eliminação no Campeonato Paulista não caiu sobre o colo dele, como caiu do Carpini, como caiu do Rogério Ceni no outro ano, ele foi eliminado por um erro de arbitragem, então aquilo, eventualmente por um erro de arbitragem, porque se empatasse ia para os pênaltis, mas ele não ficou com essa culpa do Campeonato Estadual e está indo bem na Libertadores. Mas acho o Campeonato Brasileiro do São Paulo bastante abaixo. Como esse, Quesada, para 19 pontos. Nós estamos com 8 jogos, né? 8. 8 vezes 3? 24. Está com 19. Perdeu 5 só. 5 pontos só. Um empate e uma derrota. Então, isso aí é para campeão. Isso aí é para campeão. Se continuar assim, mais 8 e mais 8, que dá 8, 16, 24 jogos, vai estar com 10, 20, 30, 57. Não, eu sou mais ou menos de matemática, porque eu somo os 3, 30 e os outros lá, pá, vai dar 57 pontos, se isso continuar. Isso, 57 pontos com 24 rodadas. Vai faltar 15 ou 14? 15. Olha só, 14. Se o Palmeiras continuar do jeito que está. Quesada, ninguém ganha o título do Palmeiras. O aproveitamento do Palmeiras hoje é de super campeão. 80% dos pontos, 80% dos pontos disputados. É um negócio absurdo, né? Que ele conseguiu conquistar. É um negócio realmente fora da casinha. Aí você vê quem está abaixo dele, Flamengo e Bragantino, também com campanhas de campeão. Sim. É que o patamar do Palmeiras é algo excepcional. A tua matemática é a matemática que todo mundo está fazendo. Se o Palmeiras repetir isso nas próximas 16 partidas, dificilmente... Esquece. Difícil. Você falou 57, né, Netão? Porque assim, se você... 57 para 70... É só somar, 8, são 24 rodadas que eu fiz. Você está com 19, com 8 rodadas. Sim. Mais 19, sim. Dá 30, dá os 57 pontos. 57 para 74, ele faria mais 17 pontos no restante. Pô, é campeão brasileiro. É campeão brasileiro. Pô. Isso nas minhas contas, não de Oswaldo de Souza e muito menos da zebrinha, que era uma delícia, aquela zebrinha, né? Aquela zebrinha, a gente via ela, pelo amor de Deus. É isso, torcedor do Verdão. Esse foi o videozinho que eu trouxe para vocês aí, com um cortezinho do apito final, todo o crédito aí, o apito final, com os melhores momentos aí e toda a mídia elogiando e fazendo análise desse pós-jogo aí do Palmeiras contra o São Paulo, no qual o Verdão conseguiu conquistar os 3 pontos aí numa vitória de 1-0 em cima do São Paulo, com gol ali nos acréscimos do segundo tempo. Vitor Roque conseguiu marcar ali, né? E o Verdão conquistou esses 3 pontos aí em cima do São Paulo no clássico Choque Rei. Palmeiras que chega aí a 19 pontos com essa vitória, sendo seguido ali, ficando em primeira colocação no Campeonato Brasileiro, sendo seguido pelo Flamengo
e pelo Bragantino, né? Ambos com 17 pontos. Depois vem o Cruzeiro com 16 pontos. Mas o Verdão aí é o primeiro colocado no Campeonato Brasileiro, né? Essa vitória foi bastante importante aí, né? Pois é um clássico, se tratando de um clássico, então é um jogo difícil. E o Palmeiras foi lá e fez sua função, conseguiu extrair a vitória, por mais que tenha sido no finalzinho, mas jogou muito bem. Teve grandes oportunidades de gol ali, para poder ter ampliado esse placar muito antes, mas só conseguiu ampliar o placar aí no finalzinho. E a vitória amarga aí, uma vitóriazinha simples de 1-0, mas uma vitória muito importante, né? Pois precisava desses 3 pontinhos aí para pegar uma distância ali dos segundos colocados, então conseguiu colocar 2 pontos de diferença aí para o segundo e para o terceiro colocado, conseguindo assim dar uma respirada melhor no Campeonato Brasileiro e mantendo ali a liderança. No mais, o Verdão aí tem como sua próxima disputa aí, né, a Libertadores nessa quinta-feira. O jogo acontece às 19 horas na casa do Verdão contra o Bolívar, né? Jogo pela Libertadores aí, fase de grupos da Libertadores. Então, força máxima também para esse próximo jogo aí. E o Verdão vai conquistar títulos aí nessa temporada 2025, né? No mais é isso, vem trazendo de 2 a 3 vídeos para vocês todos os dias a respeito do Palmeiras. É só você se inscrever no canal que vocês não vão perder nada e nenhuma atualização sobre o Verdão aqui no nosso canal de notícias do Palmeiras. Mas é isso, espero que tenham gostado, deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal para vocês não estarem perdendo nenhuma atualização do Verdão. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo aí, embora!